Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de física, falando de máquinas de trabalho, capítulo 7. Como sempre, eu deixei o conteúdo bem mastigadinho aí para vocês, bem resumidinho, para não ter muita informação, fórmula na cabeça de vocês, porque não quero deixar ninguém confuso, tá bom? Vamos começar aí, parar de falar, né, que eu falo dessa. Vamos falar um pouquinho sobre as máquinas, né, as máquinas simples. As máquinas, elas são objetos ou instrumentos, né, que vão facilitar a execução de diferentes afazeres do dia a dia. São dispositivos capazes de alterar forças ou de mudá-las de direção e sentido, né? Ou seja, as máquinas simples, elas vão facilitar a nossa vida. Elas vão fazer com que algumas atividades do nosso dia a dia elas se tornem mais eficientes, mais fáceis de serem executadas, tá bom? Os exemplos que a gente tem aí é a alavanca, que a gente vai falar, o plano inclinado, a rosca, a polia e a roda, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de cada um, com exceção da rosca, tá bom? Vamos lá. O que são essas alavancas? As alavancas, elas são barras fixas, rígidas, que podem ser retas ou curvas, tá? Elas vão girar em torno de um ponto de apoio, né? No caso a gente fala de girar, mas não levem bem ao pé da letra, tá bom? A gente tem três partes básicas numa alavanca. Essas partes são a força potente, que é essa primeira aí. Ela vai ser executada quando você coloca uma força nela. A força resistente, que vai resistir à força que está sendo aplicada, e o ponto fixo, que é onde ela vai girar, né? Vamos dizer assim, é um ponto de apoio. Aí a gente tem a distância potente, que é a distância entre a força potente e o ponto fixo, e a distância resistente, que é entre o ponto fixo e a força resistente. Aí a gente tem uma formulazinha, não se assustem, por favor, que é simples, né? A alavanca ela vai se encontrar em equilíbrio quando ela obedece esse princípio aí geral das alavancas, que é força potente vezes a distância potente, tá? S sempre aí significa distância, tem a legendinha aí embaixo. FR vai representar força resistente e SR é a distância resistente, tá? Aí enxuga daqui, enxuga dali, né? No caso, se você não tiver, né? Você tem três informações só e você precisa descobrir ou você tá faltando alguma coisa e tal, você vai enxugar a fórmula desse jeitinho que eu botei aí embaixo para vocês, tá bom? Como tem uma multiplicação, né? Vocês sabem fazer isso. Quando passa para o outro lado, vai passar dividindo, né? Nunca somando ou subtraindo, né? No caso aí, que são multiplicações, tá, gente? Então, eu botei o esqueminha para vocês ali embaixo. Aí tem aqui um exemplo que eu vou falar uma curiosidade e vou usar para aplicar a fórmula, né? A gente tem aí uma engrenagemzinha, né? E tem que aplicar uma força, né? Uma chave aí que você precisa fazer uma força para poder girar a engrenagem. Então, assim, quanto mais distante eu tiver do meu ponto fixo, né, do eixo, menor vai ser a força que eu vou fazer em cima da alavanca para movimentar ela. Então, eu tenho um exemplo aí. Eu tenho uma distância de 1 metro, né, e uma força de 20 newtons. Uma distância de 2 metros e uma força de 10 newtons. Aí eu vou usar esse esquema aqui para fazer um cálculo, né? Eu tenho aqui a minha fórmula, que é a força potente, igual a força resistente vezes a distância resistente dividido pela distância potente. Vamos lá, então eu vou aplicar, ó, força potente, eu quero saber minha força potente. Minha força potente vai ser 20 newtons ali, ó. Vou substituir a força resistente, ó. Minha força resistente aqui no caso A, tá? Na mãozinha A. A força é de 20 newtons, então substituir. A distância resistente é de quanto, né? Na mãozinha A aqui, ó. Da engrenagem até a mãozinha A é de 1 metro. Aí eu substituir 20 vezes 1 metro, né? Tá aqui do lado direito, agora segue a setinha pro lado esquerdo. E a minha distância potente
E a minha distância potente também é de 1 metro. Então, substitui ali e no final de tudo, né, 20 vezes 1, 20 dividido por 1, 20. Minha força potente vai ser de 20 newtons. Né, já tem a resposta, né, gente? Mas só para a gente poder calcular direitinho, tá? Então, você vê que quanto maior o comprimento, a força vai ser menor. Sempre lembrem disso, tá bom? Vamos lá para os tipos de alavanca. Eu tenho aí a alavanca interfixa, onde minha parte principal aí vai ser o ponto fixo, né? No meio eu vou ter um ponto fixo, então é a alavanca interfixa. Na alavanca interresistente, eu vou ter a força resistente no meio. E na alavanca interpotente, eu vou ter a força potente no meio, tá? São só essas as diferenças. O ponto aí do meio, quem é, né? Qual tipo de alavanca vai ser dependente do ponto de apoio aí no meio, tá bom? Vamos para as rodas, tá? A roda é muito simples, não tem cálculo, é só mais falado mesmo. A função de uma roda é transmitir energia de qualquer parte dela para um todo e vice-versa, né? Se é aplicada uma força aí no meio, ela vai ser aplicada para a extremidade. Se for aplicada uma força na extremidade, vai voltar para o meio, tá bom? Basicamente isso, falando sobre a engrenagem. A engrenagem é uma... na roda a gente tem um exemplo aí, as rodas de carro, né? É aplicada uma força nela para ela poder andar e a parte de fora vai aplicar, né, a parte externa do pneu vai aplicar uma força para dentro dela. Então, os eixos vão girar, fazendo com que a energia se movimente. Em relação à engrenagem, a gente tem outro tipo de roda, né? Só que é uma roda dentada. Ela vai aumentar, tem a capacidade de aumentar ou diminuir a força que a gente coloca. O exemplo é a bicicleta, né? A bicicleta ela tem as duas engrenagens, é o motor dos carros também, e todos os aparelhos que a gente tem aí, máquina de lavar, etc. A gente tem aí um esquema de engrenagens que vão girar para fazer com que a energia, né, com que a máquina funcione. Em relação às polias, né, as polias, elas são variações de utilização de uma roda, tá? Onde a gente tem aí a polia fixa, que está representada aqui no lado esquerdo, e a polia móvel, que está do lado direito, tá bom? Ela vai modificar a polia, independente do tipo, vai modificar a direção da força para que fique mais conveniente para a gente pegar o peso, né? O exemplo aí são os levantamentos de peso, a musculação, né? Os aparelhos de ginástica. Quando você levanta, faz com que você levante o peso de uma forma mais fácil, né? É mais fácil você puxar o peso com a polia do que se você pegar uma caixa, alguma coisa assim, e tentar levantar, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tem essa caixa aí cinza. Para ela subir, a gente tem que fazer uma força de 500 newtons, né? Ela exerce uma força-peso para baixo de 500 newtons e a gente precisa fazer uma força de 500 no mínimo para poder levantar ela. Né? Se eu fizer uma força de baixo para cima, para levantar uma caixa de 50 quilos, por exemplo, né? Agachando e levantando é complicado. Então, para facilitar, ela vai ser redirecionada para baixo, né? Em relação aí à polia. Nessa polia dupla que a gente tem aí, se eu tiver um peso maior, eu vou associar duas polias. Uma fixa, que está ali ligada acima, e uma móvel que está ligada ali, só está penduradinha só pelo fio mesmo, só para facilitar o movimento. Né? Um objeto ele vai ter dois pontos de apoio, então a força ela vai ser dividida. Por exemplo, no caso aí eu tinha que fazer 500 newtons de força no primeiro caso. Já no segundo, se eu tenho duas polias, eu vou dividir esse peso de 500 por 2. Se eu tenho 4 polias, eu vou dividir por 4. Então, assim, você vai fazendo a divisão para poder dividir esse peso, né? Diminuir a força para ela ser redirecionada. Quanto mais polias, mais eu divido o peso, tá bom?
vou repetir aqui, poli, desculpa. O plano inclinado. O plano inclinado, ele não é nada mais que uma superfície plana, que a gente vai ter um ponto inicial e final com alturas diferentes, né? Como que isso vai me ajudar? Por exemplo, aqui, se eu tenho uma caixa, preciso levar para aquele degrau ali, eu tenho que fazer, olha, segue a setinha, né? Eu tenho que fazer um peso, fazer uma força para cima, depois na horizontal e depois descer a caixa, né? Então eu tenho aí uma força, né? Eu tenho que fazer um trabalho maior. Agora, se eu tenho um plano inclinado, né? Assim, vai ficar mais fácil, né? Se eu usar o plano inclinado, eu só preciso fazer uma força unidirecional, ou seja, eu só preciso arrastar a caixa em uma direção só, diferente daqui, que eu tenho que seguir uma vertical, uma horizontal, depois descer verticalmente de novo, né? Então eu tenho que fazer uma força tridimensional aqui, tenho que fazer 3 movimentos, sendo que usando o plano inclinado eu só faço um. Tá bom? Então, gente, é isso, não é difícil. É mais questão de análise, de prestar atenção, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Para as atividades, se vocês conseguirem fazer, beleza, tá? Faz a leitura do capítulo direitinho e tenta fazer as atividades. Caso tenha alguma dúvida, manda a atividade para mim, tá? Manda foto da questão que a gente tenta resolver, tá bom? Um abraço.